Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 65, versículos do 22b até o versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor para nós, para mim, para você. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Porque esta é a geração dos abençoados do Senhor. Ela e seus descendentes. E então, antes que me chamem, já estou respondendo. Ao começarem a falar, já estou atendendo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Esta é uma palavra de Deus para você. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Diga, a minha vida será longa. A minha vida será longa como a das árvores. como a das aves. Diga ao seu irmão, a sua vida será longa A sua vida será longa como a das árvores. como a das árvores. E o Senhor diz a cada um de nós: meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Meus escolhidos vão experimentar o resultado dos seus esforços. Ninguém vai trabalhar sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Você entendeu o que o Senhor está dizendo? Que todos os seus esforços, que as suas lutas, que a sua dedicação, que as suas lágrimas, que as suas renúncias não vão ficar sem proveito. Você vai tirar proveito de tudo isso que você está passando. E os filhos que Deus te deu não vão morrer antes da hora. Diga comigo, os meus filhos não vão morrer antes da hora. Levante a sua mão direita e proclame esta verdade. Meus filhos não vão morrer antes da hora. Os filhos que eu tenho e os filhos que eu terei não morrerão antes da hora, antes do tempo. E talvez você até diga assim, mas Márcio, meu filho já foi, minha filha já foi. Então, com todo o amor de um irmão, me permita dizer a você, já foi, mas não antes do tempo. O Senhor o colheu. Tome posse disso e diga, o meu filho está com o Senhor. A minha filha está com o Senhor. E não só seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Não há felicidade maior do que nós podemos adormecer no Senhor, gente. Por vezes acontece que uma pessoa vindo conhecer a canção nova, é raro, mas acontece. Às vezes a pessoa chega aqui e vive uma experiência tão grande de céu, que aqui mesmo ela se despede dessa terra, parte para junto de Deus. E a família mesmo diz, era o sonho conhecer a canção nova. Morreu realizando o sonho dele, morreu realizando o sonho dela. E a gente olha e tem até uma certa, me permita dizer, usar essa expressão, uma certa inveja. Quem dera que quando chegar o meu dia, eu possa viver dessa forma, morrer rezando. Num lugar santo, abençoado por Deus, na certeza de que Deus me colheu.
Foi tão grande a felicidade da pessoa que o Senhor a levou para junto de si. Então não pense que porque a pessoa foi antes do que você esperava, que isso foi uma maldição, um castigo. Foi sofrimento para você que ficou. Mas para ela que foi para junto de Deus, foi entrar na glória do Senhor no céu. E hoje o Senhor está lhe dizendo, eu perguntei de manhã, pergunto agora de novo à tarde, aqueles que têm filho ou filha, levante bem alto a sua mão para a gente ver você. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu proclamo sobre a sua vida, os seus filhos não vão morrer antes da hora. Não vão morrer antes do tempo, porque esta é a geração dos abençoados do Senhor. Ela e também os seus descendentes, porque a bênção de Deus recai sobre os nossos descendentes. E o Senhor continua dizendo, então, antes que me chamem, eu já estou respondendo. Ao começarem a falar, já estou atendendo. Meus irmãos, quantas vezes a necessidade bateu à minha porta e quando eu pensava em pedir a Deus a sua graça, a sua ajuda, o Senhor já estava me atendendo. E eu sei que eu não sou a exceção, eu sou a regra. Eu sei que Deus tem feito o mesmo por você. Como disse a palavra hoje mais cedo e agora essa também, os meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Você é um escolhido de Deus. Agora a gente precisa entender o que é ser escolhido por Deus, pelo Senhor. Porque o escolhido é aquele que aceita a escolha de Deus. Porque quando a gente fala que nós somos escolhidos do Senhor, alguém poderia perguntar assim, e os outros? E aqueles que não vieram? São discriminados? O Senhor não os ama? Será que esta palavra, Márcio, não está sendo exclusivista? Não está sendo elitista? Não está sendo sectária, né? De seita? Será que quando a gente diz isso, eu não estou me colocando numa situação privilegiada, em contraposição a outras pessoas? Não, meu querido. Não, minha irmã. Porque a escolha de Deus é para todos nós, mas só desfruta dessa escolha quem a aceita e a assume. Para você desfrutar, você precisa tomar posse, porque é igual um casamento. Os casados digam eu. Os casados digam eu. Vocês dois não se escolheram? Ou casou obrigado, na marra? Gente, os cônjuges se escolheram. Mas para que sejam cônjuges, os dois têm que escolher e aceitar serem escolhidos. Você escolheu o seu marido, mas aceitou que ele escolheu você. Você aceitou a sua esposa, mas aceitou que ela escolheu você. Há mais de 20 anos atrás eu fui em missão para um lugar bem lá para cima do nosso país. Uma dessas mulheres carismáticas, fervorosas, sabe? No intervalo do encontro de evangelização, me pegou e disse assim: irmão, eu quero fazer uma partilha com você. Falei, diga, querida. Ela, eu quero te ouvir a respeito de algo da minha vida emocional. Falei, tá ótimo, sentamos. Há um homem que eu amo, sou apaixonada por ele já há 7 anos. E o Senhor me prometeu esta pessoa. E eu estou aguardando em Deus essa pessoa. E ela foi dizendo e eu comecei a me angustiar. Quando ela respirou, porque ela não respirava, eu perguntei a ela, mas essa pessoa está sabendo disso? Esse homem está sabendo?
Ela falou, tá, porque eu já falei com ele. Eu falei, e o que ele disse para você? Márcio, ele disse para mim que nem pensar, sem chance. Aí eu fiquei calado. Ela começou a ficar angustiada também. E disse, eu queria que você me desse uma palavra. O que você acha disso? Eu falei, o que eu acho? Acredita no homem. Não, mas não, promessa do Senhor. Eu falei, quem disse para você que essa é uma promessa de Deus para você? Não, porque no meu coração. Eu falei, mas e no coração dele? Ela disse, eu continuarei esperando em Deus. Eu falei, não tem problema nenhum, mas anote aí na sua Bíblia, que no dia de hoje alguém te avisou que você deveria acreditar no que o outro estava te dizendo. E lá na frente, não culpe a Deus por mais uns 7 anos que você venha esperar para nada. Porque era necessário não só que ela marcasse um X naquela vítima. Te escolhi, agora você é meu, não há o que você fazer. Desculpe, na nossa religião isso não acontece. Deus não compactua com esse tipo de coisa. Até de vez em quando aparece aqui. Outro dia veio um casal aqui. Eu estava saindo com o carro, bateram na janela do carro e disseram assim, Márcio, nós estamos aqui os dois, nós estamos vivendo juntos, nós temos dúvida se devemos casar ou não, e o que você disser a gente faz. Se você falar para a gente casar, a gente casa. Se você falar para a gente se separar, a gente se separa. Você acha que eu sou louco de me meter nessa furada? Você me perguntou, o que você respondeu para eles? Dentro do carro eu estava, dentro do carro eu fiquei. Virei para ela e disse, olha para ele. Ela olhou, eu falei, olha para ela. Ele olhou para ela, um olhou para o outro, eu falei assim, agora eu pergunto, é essa pessoa que você quer ao seu lado para o resto da sua vida? Que você quer acordar de manhã cedo e ao abrir os olhos, ver esta pessoa antes de você ver a sua própria imagem no espelho? É essa pessoa que você quer ver? É esta mulher que você quer para ser a mãe dos seus filhos? É este o homem que você quer para ser o pai dos seus filhos, das suas filhas? Porque se você disser que é essa pessoa que você tem capacidade de aguentar os defeitos que ele tem, porque vocês disseram que vivem juntos, então já conhecem pelo menos em parte o defeito um do outro, você tem estrutura para suportar essa pessoa pelo resto da sua vida? Porque se você tem, então se casem. Agora, se houver um resquíciozinho de dúvida, por menor que seja, não se casem. Aí eles olharam para mim, mas você não respondeu. Uma decepção. Eles ficaram. Eu falei, eu não respondi e vou pedir um favor. Se alguém da Canção Nova fizer a loucura de dizer para vocês se casem ou não se casem, por favor, volta aqui e traz o nome dessa pessoa para mim. Porque Deus não obriga ninguém a viver ao lado de ninguém. A escolha é nossa. Um casamento só é válido quando a esposa escolhe aquele homem e aquele homem aceita a escolha que ela fez. O casamento só é válido quando aquele homem escolhe aquela mulher e aquela mulher aceita ser escolhido por ele. Quando existe escolha e aceitação, aí se estabelece a aliança. Você entendeu que Deus escolheu você? Entendeu? Entendeu? Só que você precisa aceitar que você é um escolhido e viver como um escolhido e não como um desgraçado, um pagão, um sem Deus. E você também precisa escolher a Deus. Porque quando, sabendo da escolha que Deus fez de você, você também o escolhe, aceita ser escolhido por Deus, entre você e Deus se forma uma aliança. E todas as promessas da Bíblia se aplicam a você por causa da aliança. Você está me entendendo? Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo o que Deus disse para Moisés, eu não vejo o que Deus disse para Davi,
Eu não vejo o que Deus disse para Paulo, nem o que Deus disse para Pedro. Quando eu olho para a Bíblia, sabe o que eu vejo? É tudo para mim. Se alguém mais quiser pegar, ótimo para a pessoa, porque quanto a mim, a palavra de Deus diz respeito à minha pessoa, e eu tomo posse de cada vírgula desta palavra de Deus, tanto naquilo que o Senhor me corrige, me exorta, e até reprova do meu comportamento, porque é duro às vezes você ser reprovado por Deus, como também em cada promessa, em cada declaração do amor de Deus para mim. E eu te digo que nesses anos todos que eu tenho caminhado com o Senhor, eu lhe digo com toda a minha alma que Deus nunca traiu uma promessa que Ele me fez, como não vai trair uma palavra sequer que Ele deu a você. Então se trata de aceitar as escolhas de Deus. Aceitar as escolhas de Deus sobre a sua vida trazem bênçãos para você, trazem bênçãos para nós. É você aceitar que você é uma escolha de Deus. Aceitar que você é uma escolha de Deus faz de sua vida uma bênção. Olha, não sou bitolado, e quem convive comigo conhece os meus defeitos, mas em geral, um defeito que nunca dizem para mim que eu tenho é ser burro. Não sou burro. Mas eu digo a você que, olha, na minha vida, essa escolha de Deus tem sido bênção em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Eu escolho ser de Deus todos os dias. Eu escolho viver como um escolhido. Não sou tapado, não sou bitolado, mas eu preciso te dizer que em muitas situações o que determina o meu comportamento é eu lembrar que eu sou uma pessoa de Deus. Porque tem horas que o sangue da gente ferve. Ferve ou não ferve? Ah? Quem tem sangue quente aqui, dá um tchauzinho aí pra gente se reconhecer. Ai, é nóis. Eu vou te falar que, olha, em muitas situações eu estava em ebulição por dentro, fervendo. E não falta ideia, não falta palavra que vem à boca, mas você segura e diz para você: eu preciso me lembrar que eu sou uma pessoa de Deus. Cheguei num lugar, um dia desses, horário em cima, estava atrasado, era uma viagem, não podia perder o avião. Na hora que eu fui passar por uma atendente, ela estava batendo papo com um funcionário. Eu atrasado, eu esperando. E eles riam e brincavam e contavam piada e falavam de um problema que não tinha nada a ver comigo. E não era uma atendente, duas desocupadas batendo papo. Eu ensaiei várias vezes falar. E não é falta de transparência, porque minha cara fala tudo. Mas enquanto eu pensava no que dizer para elas, eu também, porque eu pensava em dizer assim, atalhar com toda a educação e dizer: minhas queridas, vocês estão as duas tratando de um problema único com uma pessoa. Não poderia uma de vocês continuar a conversa com ele e a outra nos atender? Mas eu não ia conseguir dizer isso de uma forma muito simpática. Então eu fiquei caladinho. E ao mesmo tempo eu dizia para mim mesmo: lembre-se que você é um homem de Deus. Controle-se. Tenha calma. O tempo que você vai gastar brigando é maior do que se você esperar um pouquinho. Eu esperei. Quando chegou a minha vez que eu me aproximei e eu disse: boa tarde. Ela olha para mim e diz assim: eu te conheço do Sorrindo para a Vida. Imediatamente eu comecei a dizer: obrigado, Senhor. Porque eu aprendi a pôr cabresto na minha boca, a ficar quietinho, a ficar caladinho, porque não é fácil. A gente precisa aprender a se lembrar que nós somos escolhidos de Deus e agir como uma pessoa escolhida. Isso traz bênção para a vida da gente. Isso dá um novo sentido, dá uma nova dinâmica no nosso relacionamento com Deus. Veja ali o versículo 24. Versículo 24 diz assim: então, os escolhidos,
Antes que me chamem, já estou respondendo. Ao começarem a falar, já estou atendendo. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. O amor de Deus, minha gente, é assim. Ele nunca se fecha sobre si mesmo, pois é amor. Deus te ama tanto, 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 que se você estivesse vivendo uma porcaria de vida, no momento em que você decide mudar, você mal abre a boca e Ele já se derrama para você. Ele se derrete por você, Ele se dá a você. E isso não é a fraqueza de Deus, é a força de Deus, porque Ele é tão bondoso, tão poderoso e tão rico, que Ele pode se dar a nós indiscriminadamente, tantas vezes quanto nós nos voltarmos para Ele. E Ele faz. Deus faz, porque ama você. Por que esta palavra nos diz que antes mesmo que nós o chamamos, Ele nos responde? Que nós ainda estaremos falando e já seremos atendidos? Porque Deus quer se comunicar com você. Eu e a minha esposa, nós nos amamos muito. Você talvez não a tenha visto, mas hoje de manhã, durante a pregação, ela estava ali naquele cantinho, sentadinha. Os meus 2 filhos estão em casa. E você que é mãe, que tem filhos que vão visitar você, sabe que tem trabalho, é roupa que chega para lavar, é roupa para passar, é comida para fazer. Com os 2 que chegaram, a vida dela, ó, virou de pernas para cima. Eu achei que ela não vinha, mas está ela lá de manhã cedo, bonitinha, se arrumando, separando a camisetinha dela da medalha das 2 cruzes. Falei, ué, será que vai? Falei, daqui a pouco ela disse, olha, eu estou indo para prestigiar você. Eu estou indo para estar com você. Porque eu queria, meu amor, ficar para o acampamento, mas eu não vou poder, porque tenho que ficar com os meninos. Mas pelo menos ali na sua pregação eu vou estar com você. Sabe como é que isso se chama? Isso se chama amor. E quantas vezes no decorrer do nosso dia eu ligo para ela, graças a Deus agora a ligação é barato, né? A gente já paga por ela mesmo, então pode ligar quantas vezes quiser. Às vezes eu ligo para ela, às vezes ela liga para mim. Só liguei para dizer oi. A gente faz a mesma coisa com os nossos filhos. Às vezes a gente passa uma mensagem para o nosso filho, um dos 2 ou os 2, e diz, estou com saudade de vocês. Mas jovem, você sabe como é que é, eles já respondem logo, mas acabou de me ver. Você já me viu hoje, pai? Ô mãe, eu estava aí agora mesmo. Mas o amor, gente, mantém a gente em estado constante de saudade, porque a gente não quer ficar longe de quem a gente ama. Não pense que Deus está esperando muita cerimônia da sua parte para Ele te responder, não. Porque uma hora dessa você vai tomar um susto quando Ele ligar para você e disser, estou ligando só para te dizer oi. Porque Ele se importa com você. Quantas vezes a Rose está lá, lavando roupa ou fazendo a comida, eu paro o que eu estou fazendo, eu desço, sento ali pertinho dela. Tem horas que eu ajudo, tem horas que não há no que eu ajudar. Desci só para ficar com você. Estou aqui só para ficar contigo. Você não tem ideia de como Deus tem estado ao seu lado, mesmo sem você chamar. Se você pudesse ouvir as vezes inúmeras em que Ele diz, sem que você escute, estou aqui só para ficar contigo. Só vim para poder dizer que eu te amo. Às vezes a minha esposa vira para mim e pergunta assim, por que você está me olhando? De novo aqui, os casados. Seu marido pergunta às vezes para você, por que você está me olhando? Deveria. E você deveria olhar para ele, tá? Não adianta ficar fazendo assim com cara de chateado. Para ele falar e perguntar por que você está me olhando, você tem que olhar para ele. E vice-versa, viu, ô maridão?
Porque quando a gente está apaixonado por uma pessoa, a gente não para de olhar. Se você agora fosse capaz de dizer assim: Senhor, por que você está me olhando? Ele nunca ia poder dizer assim: o quê? Quem que está te olhando? Porque os olhos dele estão postos sobre você. Então preste atenção em algumas palavras que mostram como Deus se importa conosco. Isso é palavra de Deus. Gente, Isaías foi um dos maiores profetas que Israel já teve, se não foi o maior. E por meio de Isaías, o Senhor quer que nós prestemos atenção em algumas palavras que mostram como Deus se importa conosco. Olha o que ele diz: quando você orar, Deus responderá antes que você chame. Quando é que Ele atenderá? Quando você ainda estiver falando, você não vai ter acabado de rezar. Há muitas pessoas que antes de terminar esse acampamento de oração vão receber de Deus a graça que vieram buscar, muitas. E você vai lembrar desta palavra e vai dizer: essa palavra se cumpriu em a minha vida. Pessoas que vieram rezar pelo seu matrimônio, mães, pais que vieram pedir pelos seus filhos, casais que vieram aqui rezarem juntos para encontrar uma perspectiva de vida, casais que vieram aqui pedir a Deus a graça de engravidar. Você vai se lembrar desse dia de hoje como o dia em que o Senhor te ouviu e te atendeu. Não se esqueça disso, anote no seu caderno, porque a gente tem memória fraca, a gente se esquece muito rapidamente das bênçãos de Deus na vida de cada um de nós. E aí a palavra do Senhor diz: antes que você termine, você será atendido. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma iniciativa do Senhor para nos comunicar duas coisas. Quem está com a sua Bíblia aí, segura a sua Bíblia e levanta. Primeiro, essa Bíblia é uma carta escrita pessoalmente de Deus para você. Ela é uma iniciativa de Deus, não sua. Por isso eu tenho muita dó de quem não tem amor à palavra de Deus. E essa iniciativa de Deus é para comunicar a você duas coisas. Pode pôr a Bíblia no seu colo. Aliás, abraça a sua Bíblia. A primeira coisa que essa Bíblia que você tem está nas suas mãos para comunicar é aquilo que Deus é. Quando você abraça essa palavra com amor, pode ter certeza que Deus recebe o seu abraço. Segunda coisa, essa Bíblia está nas suas mãos para comunicar a você aquilo que trará felicidade para você. Tudo o que traz felicidade para a sua vida está aí, em suas mãos. Como também o aviso para tudo aquilo que pode desgraçar você. Um dia eu estava na cozinha e já tinha algumas horas que eu estava conversando com meu filho. Ele puxou a conversa e quando ele puxa, ou eles puxam, eu fico o tempo que eles quiserem, 1, 2, 4, 6 horas. Eu sou pai, eu sou deles. Chegou uma altura, meu filho vira para mim e diz assim: pai, aqui entre nós, você não fala como as outras pessoas. Tem alguma coisa diferente na coisa que você fala, pai. O que você fala acontece. Você tem um jeito de entender a vida que os pais dos meus amigos não têm, que os meus amigos não têm. Quem é que te ensina as coisas que você sabe, pai? Falei: então senta aqui, que eu vou te dizer. Eu falei: não fique chocado com os pais dos seus amigos, ou com seus amigos não. É que eles não têm o recurso que eu tenho. Porque quando os pais dos seus amigos, ou seus amigos vão buscar conselho, eles no máximo conseguem encontrar pessoas que têm experiência de 60, 70, 80 anos para aconselhar eles. Aí o meu filho: e o senhor? Falei: o meu conselheiro tem mais de 4.000 anos. Peguei a minha Bíblia e mostrei aqui, É aqui que eu tiro as verdades para a minha vida, meu filho. O que alguns estão tentando aprender sozinhos,
Eu tenho aprendido com segurança já há muitos anos. A palavra de Deus, meus irmãos, é a maneira que em seu amor Deus encontrou de falar com você. Na sua casa pode faltar qualquer livro, mas não pode faltar a Bíblia. E não estou falando isso por causa de dinheiro não, não precisa comprar na Canção Nova. Compra onde você quiser, mas tenha a Bíblia. E se você não tiver dinheiro para comprar uma Bíblia, peça de presente para alguém que possa te dar. E se você precisar fazer economia, economize até na comida, mas tenha uma Bíblia na sua casa, porque por meio dela Deus fala com você. Deus fala com a gente pela palavra e pela oração. Quando nós estávamos atendendo alguns de vocês ali atrás, após a pregação da manhã, quantos disseram para mim: Deus falou comigo nesta pregação? E outros disseram: Deus falou comigo naquela oração que o Nelsinho fez. Deus fala conosco pela palavra e pela oração. Deus fala e nos responde pela palavra e pela oração. Nós falamos com Deus respondendo a sua palavra com a nossa vida e com a nossa oração. E algumas pessoas acreditam ainda que orar é difícil. Isso é uma pena, e eu lhe digo, é uma pena e não é verdade. Se você tem dificuldades de rezar, me permita aqui em família recomendar para você um pequeno roteiro de oração que se chama 30 minutos, deixa eu ver se está aqui, tá, 30 minutos para mudar o seu dia. Livro barato, quase de graça. Se brincar, é mais caro do que um café é mais barato que um café que você vai tomar. Vai lá e veja. Cabe no bolso da sua calça jeans. Dá para você pôr dentro da sua Bíblia e fechar. Não é possível que o que está nesse livrinho possa ser uma coisa difícil. E no entanto, eu digo a você, esse aqui foi o caminho que me pôs na amizade de Deus. 30 minutinhos do seu dia podem transformar não apenas o seu dia, mas toda a sua vida. Como é que alguém pode pensar que isso é difícil? Como alguém pode pensar que não vale a pena rezar? Olha, orar é muito fácil, porque Deus mora dentro de nós, porque nos ouve sempre. Então quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho e colocar as mãos sobre o seu coração. Deus mora em nós e nos ouve sempre, como você ouviu nesta palavra. Antes que acabemos de falar, Ele nos responde. O que você precisa para rezar? Achar um lugar. Você já achou? Pedir a ajuda do Espírito Santo? Pede agora. Louvar a Deus, falar com Ele, escutá-lo, responder, escutar a Deus de novo e assim por diante. Pois como Deus é uma pessoa e nos ama indescritivelmente, Ele fala a nós como uma pessoa sempre pronta a socorrer e a ouvir. Orar é coisa simples, muito simples, basta começar. Vamos fazer isso agora? Se você quiser, você pode fazer isso inclusive lendo esta palavra, tomando posse do que ela diz e acrescentando as suas palavras. Por exemplo, versículo 23, ninguém trabalhará sem proveito. Oh meu Deus, eu quero te agradecer, porque esta palavra é um encorajamento, um incentivo para mim, diante de tantos esforços meus, dos quais eu não vejo resultado. Senhor, eu confio nesta palavra, e quero me comprometer contigo agora a esperar o fruto dos meus esforços. Senhor, abençoa, para que tudo que eu tenho feito, Senhor, dê resultado. Inclusive a minha oração. Vamos orar, vamos todos juntos orando agora. Conversar com Deus, que já nos ouve e nos atende. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes.
quer libertar e curar todo aquele que crê. Diga forte, vai! Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Oh, eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Você diga forte: eu tomo posse, tomo posse da cura, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.